acabamos de cantar uma canção que diz que eu creio. As duas últimas canções, pelo menos, nós cantamos sobre isso. Eu creio no poder de Deus, eu creio que o Senhor pode fazer muito mais, eu creio que o Senhor é poderoso para ir muito além. Eu creio que o Senhor ouve o meu clamor, eu creio que o Senhor atende o meu clamor, eu creio que o Senhor responde a minha oração. E eu queria compartilhar com você um texto da palavra do Senhor. Não é o texto base, mas é um texto introdutório da pregação dessa noite, que está em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que Paulo vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Paulo ele vai deixar bem claro um princípio para nós. Todas as vezes que nós temos dentro do nosso coração o desejo de aproximarmos de Deus, ele vai colocar uma condição. A condição que Deus estabelece para que nós venhamos a nos aproximar dele é fé. E Paulo vai dizer o seguinte: sem ela é impossível você agradar a Deus, porque Deus ele gosta que todas as pessoas que se aproximem dele se aproximem crendo que ele não só é poderoso para ouvir, mas crendo que ele é poderoso para realizar. E o texto que eu quero meditar com você, o exemplo dessa noite, eu até mandei para as meninas, o tema dessa noite é a adoração que liberta, porque eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus, da mulher Cirofenícia. Em algumas traduções vai estar dizendo a mulher cananeia, e nessa noite nós vamos analisar algumas posturas que essa mulher teve, que fez com que Jesus olhasse para ela com um olhar diferente. Abre aí comigo em Mateus, eu vou ler o texto que está em Mateus, no capítulo 15. Lá no versículo 21, nós vamos ler do 21 ao 28. Mateus 15, 21 a 28. Amém? Amém? Diz assim: então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Quando eu era criança, eu olhava para esse texto, eu ficava intrigada com a resposta de Jesus. Porque você encontra um relato de uma mulher desesperada, que ela vai ao encontro de Jesus, pedir para que Jesus tivesse misericórdia da vida dela, porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada. No Evangelho de Marcos, vai narrar a mesma história e vai dizer o seguinte, que essa mulher largou a filha dela em casa, amarrada na cama, e ela vai ao encontro de Jesus, pedir a ajuda de Jesus. E quando ela chega até Jesus e fala assim: Jesus, eu preciso da tua ajuda, o que a gente espera que Jesus responderia? Pois não, minha filha. Prontamente a gente espera que Jesus fosse atender o pedido daquela mulher e fosse liberar uma palavra e dissesse para ela: vai em paz e está tudo certo, a tua filha já está liberta. E você encontra Jesus tendo uma reação completamente diferente do que a gente imagina. Que Jesus vai virar para ela e vai falar para ela assim: olha, não é lícito, eu não posso tirar a comida dos filhos para dar para os cachorros. E quando a gente olha para esse texto, ele é um texto que para nós ocidentais, brasileiros, ele soa muito forte, não soa?
Caramba, você vai lá para Jesus, pedir para Jesus te ajudar, Fernanda. E Jesus vai para você, olha, a comida não é para você, eu não posso tirar a comida dos filhos e dar para cachorrinhos. E você está pedindo ajuda, o que você ia entender? Eu sou cachorrinho. Talvez eu e você, no lugar dessa mulher, fizéssemos o quê? Que é isso? Todo mundo falando que esse homem atende, todo mundo falando que esse homem faz milagres, que esse homem traz respostas, que esse homem muda a vida das pessoas. E eu vim aqui pedir a ajuda dele, ele fala para mim que não vai me dar, ainda me chama de cachorro. Além de não atender o meu pedido, ainda me dá uma má resposta. Essa seria a nossa visão. Mas eu quero que você entenda alguns princípios nessa noite, que vai te levar e vai nos levar, na verdade, a entender o quanto essa mulher tem para nos ensinar e o quanto ela tocou o coração de Jesus. A primeira coisa que a gente precisa entender, ela era uma mulher cananeia. Ela não era judia. Isso significa o quê, pastora? Ela não esperava o Messias. O Messias, quem esperava ele, eram os judeus. As nações ao redor da terra, naquele tempo, não esperavam o Salvador. O povo judeu esperava que viesse o Messias para resgatá-lo. Então você pega uma mulher que não era judia, que não esperava o Messias, que não sabia da existência desse Messias. Você encontra uma mulher que não conhecia a lei mosaica. Você encontra uma mulher que não praticava nenhum dos rituais judaicos, que era guarda do sábado. Ela não fazia jejuns igualmente os judeus faziam para pedir algo para Deus ou para alcançar algo de Deus. Absolutamente nada. E além disso, dentro da cultura judaica, uma mulher não poderia se aproximar de um homem e conversar com ele. Ela precisaria de um intermediário, no caso, o marido. Se ela fosse uma mulher casada e ela precisasse conversar com outro homem, o marido faria essa ponte. Porque dentro da tradição deles, ela não poderia se aproximar. Se você lembrar bem o episódio da mulher samaritana, quem vai ao encontro dela é Jesus. É o contrário, né? Jesus vai ao encontro da mulher samaritana e ele começa a conversar com a mulher samaritana. E você vai perceber no texto da mulher samaritana que ela fica assustada quando Jesus chama ela para conversar. Porque não era normal. Primeiro, porque ela era mulher. Segundo, porque ela era samaritana e existe uma rixa entre judeus e samaritanos. Agora, nesse contexto, você vê uma situação bem diferente. Jesus está caminhando. E agora eu quero que você entenda uma coisa. Ele está saindo de uma região no qual ele enfrentava muitos problemas com os judeus da época, com os fariseus. E aí, se você olhar um pouco os textos anteriores, você vai perceber que ele está saindo e ele vai falar para os discípulos: nós vamos para uma outra região. E eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. E de repente essa mulher descobre, ela que não era judia, não guardava a lei, não esperava Messias, não sabia de nada. Mas ela ouve falar, porque no mínimo a fama de Jesus já tinha corrido a terra toda. E ela ouve falar o seguinte: olha, aquele do qual os judeus esperavam, parece que veio, que é o Messias, e ele cura, e ele liberta, e ele faz milagres. E aquela mulher, ela vai sair da casa dela, e ela vai até o encontro de Jesus, para poder fazer um pedido para ele. E Jesus, a primeira coisa que Jesus vai falar para ela: eu não vim para você. Porque, de fato, até aquele momento, Jesus tinha vindo para quem? Para os judeus. Tanto que vai chegar um momento que ele vai falar: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. E ele vai falar: deixa sua casa então desolada. Então, até aquele momento, ele não tinha vindo para encontrar com o povo gentil. Ele tinha vindo pregar o evangelho do reino primeiramente para os judeus, porque a promessa era para eles. Toda promessa feita a Abraão baseava-se em cima da descendência de Abraão, que eram os judeus. Deus disse sim para Abraão: Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Mas até aquele momento, como ele ainda não havia morrido, ressuscitado, e a princípio o plano de Deus era se revelar para os judeus, então Jesus ele estava dentro da atitude correta. Ele vai virar para ela e vai falar assim: olha, eu não vim para você, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Só que ela vai ter uma postura que vai fazer com que Jesus reconsidere. Eu estava pensando nessa tarde a respeito disso. E eu me lembrei só de 2 episódios que você vai encontrar Jesus meio que quebrando o protocolo. O primeiro é esse. Porque você vai perceber no texto que Jesus vai falar para ela: não. Fala ou não fala? Não. Ela fala assim: Senhor, me ajuda. Minha filha está terrivelmente demoniada. E Jesus fala o que para ela? Não vou te ajudar.
E o segundo texto que você vê Jesus quebrando o protocolo, porque nesse ele vai falar não, e no final do diálogo ele vai atender o pedido dela. Ele vai reconsiderar, vamos dizer assim. E o segundo episódio da Bíblia que eu me recordei em que Deus quebra protocolo é quando Jesus ressuscita e ele aparece primeiro para quem? Para Maria. Tanto que ela vai tocar nele e ele fala assim, não me toca, porque eu ainda não subi. Não é que as mulheres ficaram lá e aí ele aparece e ela acha que é um jardineiro que está andando no jardim. Quando ela vai abraçar ele, ele fala, não me toca porque eu ainda não subi. Ou seja, ele apareceu primeiro para ela que creu, para depois ser assunto aos céus e voltar num corpo glorificado, que depois ele vai passar 40 dias aqui na terra, passando instruções para os discípulos. E aí depois de 40 dias ele vai subir, os discípulos vão ficar 10 dias orando e o Espírito Santo vai descer. Enfim, você só encontra que eu me recorde, pode ser que tenha algum outro episódio aí, mas que eu tenha me recordado, esses dois momentos são momentos em que Jesus, ele quebra o protocolo, porque não fazia parte assim, não seria parte da lógica ele fazer isso. E uma dessas passagens é essa dessa mulher, porque ele vai falar para ela que não vai fazer. Só que a postura que ela teve diante dele muda tudo. Muda absolutamente tudo. E é sobre esses princípios que eu quero falar com você nessa noite. Porque ela consegue, quando você vai olhar o texto, você percebe que ela consegue ganhar a antipatia, vamos dizer assim, de uma certa forma, dos discípulos, porque eles começam a falar assim, nossa, manda essa mulher embora. Porque no mínimo ela está berrando. Sim ou não? Senhor, essa mulher vem gritando atrás de nós. Dispersa ela, manda ela embora. Ou seja, os discípulos não estavam aguentando mais aquela mulher. Só que em contrapartida ela ganha a empatia de Jesus. Porque Jesus continua andando e ela continua gritando, mas a postura dela despertou dentro do coração de Jesus um amor por ela. Um desejo de alcançá-la. E eu quero falar com você nessa noite sobre alguns princípios que eu e você precisamos ter, que destrava o que a gente precisa viver em Deus, que toca o coração de Deus e que vem da postura e da atitude dessa mulher. Quem quer viver milagre de Deus aqui? Intervenção, porta aberta, resposta. Ah, pastor, eu vou ter que ficar de pé. Eu quero tudo isso que Deus tem para mim. Quer, não quer? A primeira coisa que eu preciso fazer, então, para conseguir o que essa mulher conseguiu é o quê? Ir atrás de Jesus. Essa é a primeira coisa que ela fez. Eu ouvi dizer que Jesus estará na região, eu vou atrás dele. E é engraçado eu falar isso, porque talvez você pense assim, pastora, mas eu vou todas as vezes que acontece alguma coisa, eu oro. Mas você já reparou que na maioria das vezes, primeiro a gente fala para dezenas de pessoas, ou pelo menos para algumas pessoas, para depois a gente orar? Primeiro a gente senta, lamenta, a gente fala com a gente mesmo, a gente fala com o marido, a gente fala com um amigo, a gente reclama para A, para B, para C. Aí depois que a gente reclamou bastante, ou falou bastante, nada mudou, é que a gente vai orar. É difícil a pessoa que tem esse entendimento de, na hora que acontece uma situação, correr primeiro para a presença de Deus e falar com Ele primeiro. Falar, Deus, eu não vou abrir minha boca para ninguém, antes de me esvaziar no seu altar. Eu não sei qual era a realidade dessa mulher, até porque a Bíblia não fala, e por ela ser cananeia, só que ela teve uma coisa no coração dela. Eu posso não ser judia, mas há uma fama sobre ele. E aí entra outro princípio. Eu preciso ir atrás de Jesus, ok? Só que além de ir atrás de Jesus, eu preciso ir atrás de Jesus com expectativa de que ele vai fazer. Você acha mesmo que essa mulher saiu da casa dela, largou a filha dela lá, sei lá com quem, talvez com o marido, e foi atrás de Jesus com dúvida? Ah, quem sabe? De repente ele me atende? Não. E quando eu vou atrás de Jesus para pedir algo para ele, eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso ter a expectativa de que eu vou chegar e eu vou rasgar o meu coração na presença dele e eu vou falar com ele e ele vai me atender. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que está entre nós. E essa pessoa falou para mim assim, e eu estava conversando com essa pessoa sobre oração. Pastora, mas para que eu tenho que orar se Deus já sabe o que eu estou sentindo, passando?
Talvez você já tenha pensado nisso. Mas por que eu tenho que falar para Deus se Ele sabe? Porque Deus não invade a vida de ninguém. Tanto que Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Se você não abrir a porta, eu não entro. Simples assim. Se eu quero que Deus interfira numa área da minha vida, eu vou ter que rasgar essa área para Ele dizer, Senhor, entra aqui nessa área da minha vida e me toca. Porque muitas vezes nós abrimos as áreas da nossa vida. Algumas nós rasgamos o nosso coração e abrimos, outras não. Vou falar uma coisa para você. Orar assim, ó, Deus abençoa a minha vida. Funciona? Não. E por que a gente ora assim? Ora ou não ora? Ai, Deus, em nome de Jesus, abençoa o meu dia. Deus olha e fala, tá, o que é bênção para você? Deus, em nome de Jesus, cura as minhas emoções, cura a minha história. Tá, e Deus olha e fala, tá, curar o quê? Porque você tá todo furado. Tá parecendo uma peneira de tanto furo aí, de situações que foram te furando, te machucando, de tantas feridas. Vocês entendem? O ir atrás de Jesus significa ir com expectativa e rasgar o meu coração e dizer para Ele qual é o meu problema. Ela não chegou para Ele e falou assim, Jesus, eu preciso de um milagre, faz um milagre. Não, ela chegou e falou, Jesus, o meu problema, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na vida da minha filha. Só que quando o problema chega para mim, a minha primeira decisão precisa ser a decisão que essa mulher tomou. Eu preciso ir em Jesus primeiro. Falar com Jesus primeiro. Rasgar o meu coração para Jesus primeiro. Porque muitas vezes nós saímos igual louco, desvairado, falando para todo mundo, abrindo o coração com todo mundo. E Deus está lá falando assim, tá, na hora que você resolver contar para mim o que está acontecendo, a gente conversa sobre o problema. Só que, entenda uma coisa, conversar com Deus é rasgar o coração. Eu já falei isso algumas vezes aqui ministrando com você. Como que eu sei que eu entreguei uma situação para Deus? Quando aquilo não me incomoda mais. Aí as pessoas falam assim, pastora, mas eu oro em cima disso, e isso não sai do meu coração, porque você não entregou. Mas pastora, como é que eu entrego? Rasga. Fala, Jesus, eu não consigo nem te entregar isso daqui, eu penso 24 horas nisso daqui, Senhor. Vai entregando gradualmente, você lembrou, você entrega, você lembrou, você entrega, você lembrou, até você conseguir entregar de vez. Até você conseguir confiar de vez. Então a primeira postura que ela teve, que eu e você precisamos, é o quê? Ir atrás de Jesus. E ir com expectativa de que seremos atendidos, porque essa foi a expectativa dela. A segunda postura que ela teve, que ela nos ensina é, nunca pare de interceder. E eu quero te fazer uma pergunta, eu não vou entrar na intercessão, porque essa é uma área que a pastora Cleide ministra absolutamente bem, então eu vou falar muito pouco sobre intercessão, mas no culto de segunda que vem eu vou entrar um pouquinho mais, porque é culto de oração. Se eu fizer o culto de segunda, né, que às vezes a bispa faz. O que é interceder? Estou até ouvindo as crianças na salinha fazendo barulho. O que é interceder? Intercedendo pelas pessoas. O que é interceder? Orar pela vida dos outros. O que é interceder? Pedir por cura e por salvação. O que é interceder? O que é interceder, gente? A gente fala, né? Eu estou intercedendo pela minha família. Tá, mas o que é interceder? Eu estou intercedendo pelo meu trabalho. O que é interceder? Se colocar no lugar do outro. É ou não é? Intercessão é isso. Lembrando aqui, até a pastora Cleide comentou isso falou numa das reuniões. Orar por alguém não é necessariamente interceder. Não, pastora, não. Porque a intercessão, ela vai muito além de você orar por alguém. Quer ver? Olha aí no texto comigo. Deixa eu encontrar aqui o texto que eu quero. Volta lá, no versículo 22. A
Parte B, que é a parte que ela vai falar. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de quem? Tem misericórdia de? Mas quem estava endemoniada? Ela ou a filha dela? A filha dela. E por que ela chega para Jesus e fala, tem misericórdia de mim? Porque ela se colocou no lugar da filha dela. Interceder é se colocar no lugar. Agora eu quero pegar esse princípio de intercessão, se colocar no lugar do outro. Quando eu vou interceder por uma pessoa que está passando por uma situação, e é uma coisa que é verdade, porque a gente vai orar pelas pessoas, Deus, uma das coisas que Deus ensina para a gente é isso. Você sabe qual que é o sentimento que tem que ter no coração de um pastor quando ele vai orar por você? É amor e desejo intenso de Deus te tocar. Porque se não tiver isso no nosso coração, Deus não faz. Precisa ter. Só que para eu ter isso no meu coração, eu tenho que me colocar no seu lugar. Então, quando uma pessoa vem para ser liberta, por exemplo, tem que ter no meu coração a compaixão. Eu tenho que me colocar no lugar dela e pensar, meu Deus do céu, como eu desejo que essa pessoa seja livre, porque poderia ser eu. Isso é interceder, é quando eu me coloco no lugar do outro. Eu consigo sentir a dor do outro. Eu consigo trazer o problema do outro para orar, irmão. Não é para choramingar junto, não. Porque tem gente que sofre o problema da família inteira. Tem ou não tem? Sofre o problema de fulano. Não, irmão, isso não é isso. Pastora, mas isso não é empatia? Irmão, empatia, eu me coloco no lugar do outro, ok. Eu sinto a dor do outro, ok, mas eu não posso parar a minha vida para viver a dor e o problema da minha família, dos meus amigos, seja lá de quem for. Eu sinto a compaixão e levo ele no trono de Deus. Eu falo, Deus, o Senhor pode mudar essa pessoa, o Senhor pode mudar essa realidade. A segunda postura que essa mulher teve foi interceder. No caso dela, por isso que eu entrei nessa questão da intercessão, é que no caso dela, ela estava pedindo por alguém. Então ela se colocou no lugar desse alguém. E ela bateu até Jesus. Então é clamar. Quanto a gente tem de paciência para clamar até que um milagre aconteça? É ou não é? Quanto a gente tem de paciência para esperar Deus fazer a obra na vida do outro? A gente não tem. Fala a verdade. Gente, a gente é incrível. Nós, seres humanos, somos assim. Só Deus para amar a gente mesmo. De uma maneira calculável. Porque a gente tem uma paciência muito grande com a gente. A gente se justifica. Justifica ou não justifica? Não, mas eu tive motivo, eu tive razão, minha carne é fraca. Mas só que quando é o outro que faz, a gente não tem a mesma paciência. A gente não tem o mesmo olhar. E a gente traz isso para todas as áreas da nossa vida, inclusive para o clamor. Nós clamamos até um ponto. Quando a gente começa a achar que as coisas não estão acontecendo da maneira como a gente gostaria, o nosso clamor diminui quando não para. Essa mulher não. E eu acho interessante essa postura dela de clamar, porque ela vai clamar mesmo tendo uma resposta negativa de Jesus. Porque eu e você não temos resposta, vamos dizer assim, negativas. Temos? Que dia que você for orar, Deus falou assim, levanta aí, cachorro. Não vou te responder, nunca. Não vou te atender. Ela mesmo diante de uma resposta aparentemente negativa, ela permaneceu clamando. Agora eu e você temos o Espírito Santo de Deus, a promessa de Deus, de que nós podemos clamar, que podemos buscar, que o Senhor nos ouve, nos atende, nos responde, e nós desistimos de clamar por quê? Paramos no meio do caminho de clamar por quê? Terceira postura que ela teve, e que eu e você precisamos aprender a ter, que é a mais difícil. Aprenda a conviver com o silêncio de Deus. Volta os seus olhos lá no texto comigo. Versículo 23 diz o quê? Jesus não disse uma só palavra em resposta. Jesus não falou nada para ela. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas orações eu e você fazemos que Deus não fala nada? Quantas perguntas? Deus, quando, Senhor? Por quê? Onde vai ser? Como vai ser? Como é que eu vou fazer? E Deus? Mudo.
100% mudo. Deixa eu dizer uma coisa para você, que é a mais pura realidade. Deus não fica conversando com a gente 24 horas. Aí você fala assim, não, pastora, mas quando vocês pregam, vocês falam assim, que Deus falou. Eu já falei isso para vocês, vou falar da minha experiência de vida pastoral, até aqui. Deus fala mais comigo sobre vocês do que sobre mim. Deus fala comigo assim, palavra que é para pregar, Deus ministra. Quando a gente fala assim que Deus fala com a gente na palavra, é quando você está meditando e aquele texto salta, você fala, meu Deus do céu, eu preciso viver esse texto aqui, eu preciso melhorar nessa área aqui. Mas Deus não fica o dia inteiro assim, Paulo, deixa eu te falar um negócio. Hoje, meio-dia, vai acontecer tal coisa. 2 horas da tarde você vai tropeçar. 5 horas da tarde você vai ter uma diarreia. Deus não fica assim, gente. Deus não fica o dia inteiro batendo papo com a gente. Deus, ele só fala quando ele tem algo específico. Por isso que ele mandou a gente ler a Bíblia. Porque nela, aí você quer ouvir Deus 24 horas, lê a Bíblia. Aí você vai estar ouvindo ele automaticamente. Porque do contrário, ele não vai ficar falando o tempo todo. Eu escuto pessoas falarem assim, pastor, eu desejo tanto buscar a Deus, porque eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero que Deus fale comigo. Parece até que Deus fica matracando, né, o dia inteirinho. Não fica não, gente. Eu já falei no culto de segunda-feira. A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, você encontra alguns diálogos de Deus com Abraão, por exemplo. Falei no domingo, na verdade, no EBD. A gente tem a impressão de que Deus, que era curto, né, o espaço de tempo. Gente, o espaço, o intervalo entre um diálogo e outro era de anos e anos e anos. E centenas de anos. Não vai ser centenas, não, mas vai ser alguns anos para frente, umas dezeninhas de anos. Deus não ficava batendo papo o tempo todo com Abraão. Com ninguém. Só que entenda uma coisa, o fato de Deus não estar falando não significa que ele não está. Porque Deus, ele pode até estar em silêncio, mas não significa que ele me abandonou. Enquanto ele não fala, ele trabalha, tá? Trabalha ou não trabalha? Trabalha, gente. A mão dele não para. Ele pode até não estar falando comigo, mas ele continua trabalhando ao meu favor e eu preciso crer nisso. Eu preciso confiar nisso, eu preciso descansar de que enquanto ele está calado comigo, a mão dele está trabalhando em meu favor. E foi esse princípio que ela entendeu, e é um princípio que eu e você precisamos ter no nosso coração. Eu preciso aprender a lidar com o silêncio de Deus. Deus não vai falar o tempo todo, Deus não vai responder o tempo todo, mas na hora que ele responder, ele vai vir com uma direção certa. E ele só vai dar essa direção na hora que ele quiser dar. Não tem nada que vai fazer eu mudar a opinião dele sobre isso. Mas na hora que ele quiser falar comigo, ele vai falar. Então, enquanto ele não fala, eu faço o quê? Eu clamo. Não foi o que essa mulher fez? E Jesus andando, e ela falando, e ele calado, e ela clamando, e Jesus andando, e ela clamando, e Jesus calado, e ela foi clamando, gente. Até Deus te responder, clama. Até Deus te responder, ora. Ele não diz na palavra dele que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, contar nossa situação em secreto, que em secreto ele nos ouve e nos responde? Clama. Quarto obstáculo, quarta situação, aliás, que nós precisamos aprender com ela. Aprenda a lidar com os obstáculos. Gente, é uma coisa engraçada, porque nós cristãos, nós temos uma mentalidade, um pensamento, de que Deus, que a vida cristã é uma vida sem obstáculo. É uma vida assim. Nossa, aceitei Jesus, acabaram todos os meus problemas. Agora que eu tenho Jesus, né, uma porta vai fechar, vai ter um caminho para mim o tempo todo aberto. Quem falou isso? Se você parar para pensar em tudo na nossa vida, nós temos obstáculo, até para nascer. Por que a gente tem contração? Mulher quando está grávida. Por que dá contração? Não é a criança forçando para sair? E por que a criança está forçando para sair? Porque está difícil. Seria maravilhoso o parto normal, assim, você saísse a criança, pronto, acabou. Onde seria? Para as mulheres que teve parto anormal como eu, seria ou não seria? Maravilhoso, gente. Você chegar lá na Santa Casa, doutor, estou dando à luz. Ele olhar, nossa, está mesmo, você nem sentir, a criança já está descendo ali. Seria muito bom. Só que não, você entra em trabalho de parto. Então, até para nascer, e eu não sei se você sabe disso,
Mas a criança, ela também sofre para nascer. Não é só a mulher que sofre, porque ela também tem que fazer força para sair. Então, desde quando você nasceu, Kátia, lá você já estava na peleja com os obstáculos, pelejando para sair. Deixa eu sair daqui de dentro, deixa eu ir para o mundo, deixa eu ir, abre alas que eu quero passar, que eu preciso ser o que Deus estabeleceu para mim nessa terra. A gente precisa aprender a lidar com os obstáculos. Qual foi o obstáculo que essa mulher encontrou? Os discípulos. A gente quer viver um milagre, mas não quer, né, o caminho. A gente já quer pular direto para o milagre. A gente quer a terra prometida, mas não quer o deserto. A gente não quer o vale. A gente só quer a bonança. Não existe isso. O obstáculo que essa mulher encontrou foram os discípulos. Porque ao invés dos discípulos pararem e ajudar a interceder por ela, né, não? Fala, ô Jesus, olha aí, a mulher não para de gritar, Jesus atende ela. Nem que fosse assim, Jesus atende ela para calar a boca. Os discípulos falaram o quê? Vamos mandar essa mulher embora daqui. Vamos tirar ela daqui, porque ela está atrapalhando a gente. Eu estava pensando hoje à tarde a respeito disso. Acontece isso com a gente? Às vezes os obstáculos que se levantam na nossa vida vêm de onde a gente menos espera. Vem ou não vem? É um parente que resolve bigodar, não é? Que resolve pegar o nome da gente emprestado e não pagar. Sei lá, irmão. É uma situação que se levanta dentro da casa da gente. Os obstáculos normalmente vêm de onde a gente não imaginava que viesse, mas se viesse de onde a gente espera, não seria obstáculo. O natural seria os discípulos fazer o quê? Ajudar aquela mulher. Mas só que nem isso parou aquela mulher em relação ao que ela tinha para entregar em Jesus. Entenda uma coisa, os obstáculos que Deus permite na nossa vida não é para parar a gente. Os obstáculos que Ele permite na nossa vida é para nos amadurecer. A gente que é mãe, a gente já tem uma certa idade, a gente sabe na teoria, mas na prática da vida, principalmente vida emocional e espiritual, a gente dá umas penadas para entender. A gente sabe que o filho passa pela dor do crescimento, né? Tem muita gente que sente, não é? A dor do crescimento. Eu não senti porque eu não cresci muito, então. Não senti nada. Mas dizem que tem a dor do crescimento. A gente sabe que para crescer dói. E por que na vida da gente não entende isso? Que para crescer, para qualquer área que você quiser crescer, emocional, espiritual, pessoal, você vai passar por obstáculos que causarão dor. Mas todos eles servem para te fazer crescer. Por que ao invés de a gente focar no objetivo, a gente para nos obstáculos? A maioria das pessoas param nos obstáculos. Quando Deus olha e fala assim, mas não é para você parar no problema, é para você olhar para mim. Tenha seu alvo em mim. Aprenda a lidar com os obstáculos, porque eles não vão sumir. Irmão, até Jesus voltar, eu e você teremos milhares, centenas de obstáculos para passar. Inclusive para ir para o céu. E o que Deus espera? Que eu permaneça nele, que eu olhe para ele, que eu busque a presença dele, que eu creia na autoridade dele, que eu rasgue meu coração e diga, Senhor, faça chuva, faça sol, eu não abro mão, eu vou crer nisso aqui até o fim, eu vou viver esse milagre na minha vida. Gente, se coloca no lugar dessa mulher. Ela tinha um não de Jesus. Ela tinha todos os motivos, não tinha, Tereza? Para virar as costas e falar assim, gente, já era. Ele que poderia fazer algo disso para mim, não. Ela encarou o não de Jesus como? Pois eu vou continuar clamando porque eu preciso. Eu não vou desistir. Eu e você não tivemos um não de Jesus. Ela teve. E isso não foi obstáculo para ela parar. Então pense, irmão, se nem o não de Jesus parou essa mulher, por que o não do diabo para você? Por que o levante das trevas para? Por que as propostas que o Satanás levanta, os problemas que ele levanta, faz a gente querer desistir? Esses dias eu estava orando, a pastora mandou algumas coisas para a gente meditar e pensar a respeito disso, nós pastores, e eu estava pensando nisso. Falei, Deus, como que a gente quer o mais fácil, não é verdade? A gente sempre quer o caminho mais fácil.
O que é mais fácil? É esse mesmo que eu quero. É mais fácil fazer academia, tirando bariátrica, porque quem faz bariátrica é porque está numa situação de saúde, tá? Porque não faz, né? Uma cirurgia que não faz se a pessoa não tiver, assim, uma junta médica, entender que realmente ela pode morrer por conta do peso e tal, das complicações. Então, vou tirar essa. Mas o que é mais fácil? Fazer dieta ou pagar o Dr. Haru? Mais fácil, não mais barato. O que é mais fácil? Irmã, se o teu marido chegasse em você e dissesse assim, ó, amor, eu tenho 20 mil reais na minha mão e eu quero te dar a oportunidade de escolher, eu vou te dar esses 20 mil, você pode ir lá no Dr. Haru, fazer um esculpir todinha, ou você pode pegar esses 20 mil, tirar 100, pagar uma academia, ir lá malhar e ficar com o restante do dinheiro para você gastar. O que a maioria vai escolher? Quem vota em pegar o dinheiro, pagar 100 para academia e gastar o resto com roupa? Só as magras. Quem vota assim, pastor, eu ia lá no doutor, ia fazer tudo que eu tenho direito? A maioria, gente. Você está doido? Porque é mais fácil. É a tese. Porque tem toda a dor do pós-operatório, você fica inchada, você fica mal de dor, tem todo um processo. Mas a dor vale a pena, você sai lá morrendo de dor rindo. Você toma o remédio lá para a dor, doutor, está doendo? Não, doutor, nada paga a minha alegria de estar magra, linda e plena. Porque é algo que é mais fácil e mais prático, não é? Você deixa o corpo do jeito que você quer, você levanta o que você quer, desce o que você quer, tira o que não quer, põe o que não tem. É mais prático, mais rápido e mais fácil. Eu queria pegar esse exemplo, porque o ser humano, ele sempre vai atrás do mais prático. Então, quando Deus permite obstáculos, a gente já começa a dar uma analisada nos obstáculos. Ah, Senhor, mas aqui está difícil demais, eu vou largar a mão. Já reparou? Tudo que é muito difícil, a gente larga a mão. Larga ou não larga? Larga a mão, a gente vai para academia. Vai fazer aeróbica. Aí a gente olha, né? Eu já caí nessa. Aí o professor fala assim, ó, é 4 séries de 15. Eu, moleza. Só que assim, moleza você fizer de qualquer jeito, né? Aí ele vai lá e fala assim, ainda põe um pezinho lá de, sei lá, 500 gramas na tua mão. Eu sei, nossa, o que é isso? Você está pensando que eu sou o quê? Eu dou conta. Aqui a gente dá conta. Mas no corpo não está dando conta de fazer nada. E aí a gente começa. A primeira vai, com uma beleza. Na segunda você já está começando a tremer. Na terceira, a bola já está caindo. Na quarta você nem faz. E aí você já notou que a gente desiste? Quando você pensa em toda a série que você tem que fazer de aeróbica, irmã, você já larga a mão. Você já cansa antes mesmo de chegar na academia. Você fala, não. É muito difícil. Toda mulher, gente, acho que toda mulher tem a preferência, porque tem umas que são mais focadas. Mas toda mulher prefere uma atividade que não exija tanto da gente. É que não existe essa atividade. Só você fechar 100% a boca. Mas não existe isso, porque a gente sempre quer o mais fácil. E quando as coisas começam a ficar mais difíceis, a gente tende a desistir, porque é mais fácil desistir do que tentar, do que lutar, do que insistir. É ou não é? É mais fácil abrir mão. É mais fácil abandonar. É mais fácil deixar para lá do que insistir, acreditar e perseverar até que aconteça. Só que Deus quer que você entenda uma coisa, Ele não trabalha com desistentes. Ele quer que a gente aprenda a lidar com os obstáculos e venha enfrentar os obstáculos e vencer os obstáculos. Porque uma hora você vai ter que vencer, meu filho. Não vai adiantar, igual prova de escola. Uma hora você vai ter que ir lá fazer a prova, passar. Vai bombar até quando? Quinto e último. Clame. No versículo 23, você vai ver que ela vai vir atrás, gritando e clamando e berrando. E aí Jesus vai olhar para ela, não vai responder absolutamente nada. E depois ela continua e Jesus vai olhar para ela e vai falar, não é lícito dar a comida dos filhos para os cachorros. E ela vai ter uma postura. Qual foi a postura dela? Olha lá, o 24. Jesus disse à mulher, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou. Tem algumas traduções que diz o seguinte, que ela o adorou e disse. O
que ela prostrando adorou e disse. Eu não te expliquei isso daqui. Dentro da cultura judaica, por que Jesus usou esse termo? Não era um termo pejorativo, tá? É porque todas as pessoas que não são judias, que não são judeus, que são gentios, são tratados pelos judeus como cachorrinho. Por isso que Jesus dá essa resposta. Não é que Jesus estava sendo mal educado com ela. Mas mesmo a gente que tem cachorrinho em casa e trata eles com amor e carinho, a gente não ia gostar de ouvir isso. Talvez não. Só que ela vai dar uma resposta para Jesus quando ela vai ajoelhar diante dele e ela vai pedir, vai implorar para que ele faça um milagre. E aí é onde ele vai dar essa resposta, que ele não pode, eu não posso tirar do povo judeu, mulher, e entregar para você que ainda não é filha. Você ainda é o cachorrinho. E ela vai dar uma resposta, irmão, que quebrou tudo. Que ela vai responder o seguinte: Senhor, é verdade. Ou seja, eu concordo, Jesus, que eu não mereço. Eu concordo que eu não faço parte da tribo de Israel. Eu concordo que o Senhor não tem motivo nenhum para atender minha oração. Mas ela vai dizer para Jesus o seguinte: no entanto, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Eu me contento com a migalha. Eu sei que o tempo do Senhor ainda não chegou para mim, sou gentil. Mas eu me contento, porque eu creio tanto que o Senhor pode libertar minha filha, que só as migalhas que o Senhor deixar cair para mim já me basta. E a postura dela de se ajoelhar diante de Jesus e dar essa resposta é que vira a chave da vida dela. Porque Jesus vai olhar para ela e falar assim: eu não vi uma fé dessa não, mulher, que fé que é essa? Porque nem no meio do povo judeu Jesus encontrou alguém que tivesse a postura que essa mulher teve. Nem no meio dos judeus, que conheciam a lei, que estavam esperando o Messias, que oravam, que buscavam. Nem no meio do povo judeu Jesus encontrou alguém assim. Ela olha para Jesus e fala assim: eu sei que eu não mereço, porém, eu me contento. Pode me dar das migalhas. Porque realmente, quando você tem cachorro em casa, os bichos ficam tudo em volta da mesa. Fica ou não fica? Por mais que você peleje para pôr para fora. Tem uns que dormem até da cama da gente. Esse come ou não come o que cai? Foi isso que ela falou para Jesus. Eu sei que eu não mereço, eu sei que o tempo ainda não chegou para mim, mas me atende. E ela vai ter uma postura de adoração, que é a postura de se ajoelhar. E é aqui que a gente vai encerrar, por isso que o tema é a adoração que liberta. Porque quando ela vai se ajoelhar em ato de adoração a Jesus, ela começa a se desprender do problema dela e começa a reconhecer quem Ele é. E aqui eu te respondo, por que muitas vezes nós oramos em cima de uma situação e nós saímos com aquela situação dentro do nosso coração? Porque nós falamos a respeito da situação, mas nós não o adoramos no final da nossa entrega. Então não foi entrega. Porque quando eu termino um período de entrega para Deus, de oração, e eu vou adorá-lo, eu já não saio dali com a mente no meu problema. Eu saio dali com o meu coração cheio do que Ele transbordou em mim. Só que a gente só entra na presença dEle, muitas vezes, com a visão de pedir. Ela chegou ali pedindo, ela chegou com uma expectativa, aí ela levou um não de Jesus, e no final ela dobrou o joelho dela e falou assim: mesmo que o Senhor me diga não, eu vou te adorar. Mesmo que a tua resposta para mim tenha sido uma resposta negativa, eu decido me prostrar e reconhecer: tu és o Messias. Porque a adoração não tem a ver com o meu pedido. A adoração tem a ver com agradar, com tocar o coração de Deus. Ela já não estava mais presa na filha dela ali. Ali ela já tinha deixado o pedido dela e dobrou o joelho dela e falou assim: eu reconheço a tua autoridade, eu reconheço que o Senhor é Deus. E quando ela tem essa decisão no coração dela, de abrir a vida dela e de se rasgar e de se prostrar no altar do Senhor, aí Jesus muda o veredito dela. Mudou ou não mudou? Olha aí o versículo final. Mulher, 28. Sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Mas ela não foi pedir libertação? Ela não começa o diálogo dela com Jesus pedindo libertação? Você percebe? Ela chega com uma necessidade visível. Deus, eu estou vendo, Jesus, que a minha filha está terrivelmente endemoniada, ela precisa de libertação. Jesus foi muito além de libertar a menina. Jesus curou aquela menina.
O que me faz entender o seguinte, que o motivo da possessão dela poderia ser enfermidades na alma. A gente não fala muito isso sobre salvação da alma? Por que Jesus não falou assim, vai, a tua filha está liberta? Ele fala, vai, a tua filha está curada. Não sei se você sabe, mas o diabo trabalha nas emoções. Ele trabalha na alma, nas feridas existentes na nossa alma. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus e nós nos achegamos a Jesus e ele fecha as feridas da nossa alma, o diabo não tem mais acesso. Por que Jesus ele vai falar assim, para os discípulos dele, vamos embora daqui, porque o príncipe desse mundo vem e ele não tem nada em mim. Ou seja, Jesus era uma pessoa, uma alma tão sarada quando ele era humano, que o diabo não conseguia pegar Jesus. Para e pensa onde o diabo te pega e me pega. Nas nossas emoções. É na nossa alma, gente. Por isso que Pedro vai falar que nós temos que desenvolver a salvação da nossa alma. Quanto mais a nossa alma, as nossas emoções são salvas, curadas, transformadas, restauradas, menos espaço o diabo tem para entrar. Simples. E aí você percebe isso na resposta de Jesus para aquela mulher. Vá, a tua filha está curada, não apenas liberta. Eu não só ordenei para que o espírito maligno saísse dela, mas eu curei a alma dela, as emoções dela, e o que dava a esse espírito maligno um direito de entrar já não tem mais. Eu curei ela, pode ir embora. Mas ela só conseguiu fazer tudo isso, mudar a perspectiva de Jesus, por quê? Porque ela teve a atitude correta. Ela buscou Jesus, ela rasgou o coração dela para Jesus, ela enfrentou os obstáculos que ela tinha para enfrentar e não desistiu de enfrentar os obstáculos que ela tinha para enfrentar. E no final ela reconheceu, eu vou te adorar, com problema sem problema, com dor sem dor, curado ou enfermo, ou transformado ou ainda não transformado nessa área. Lembra um dia que a bispa falou para a gente assim, vá, aprenda aí, vai com a sua dor, vai com a enfermidade, vai sofrendo, vai chorando. Para os mais antigos, quem conhece o Matos Nascimento? Cantor Matos Nascimento? Ninguém. O Reginaldo. O Anderson, não estou só. Eu sei que não estou só, estou tão velho assim. Tem um louvor do Matos Nascimento que diz assim, quer vitória? Vai chorando, gente chora. Não que você tem que ficar lamentando, mas eu acho legal porque fala assim, levanta a mão, receba a bênção nessa hora, quer vitória, vai chorando, gente chora. O tema da música é o seguinte, meu filho, vai chorando, sorrindo, doente, curado, vá. A gente tem uma mania de condicionar Deus. Não, Deus, o dia que tiver assim, irmão, você não vai nunca chegar no teu objetivo desse jeito. Nunca. Caminha, tendo ou não tendo. Foi o que essa mulher fez. Ela acabou de levar um não de Jesus. Eu não vou fazer. Senhor, mas eu vou me prostrar aqui na tua presença e vou continuar clamando. Eu não posso tirar dos filhos e dar para o cachorro, mas eu aceito as migalhas que caem da mesa. Me dá a migalha, para mim já me basta. É uma atitude de reconhecimento, de humilhação diante de Deus. Aí Jesus vai e toca a vida dela. Cura a vida dela, transforma não só a vida da filha dela, como a vida dela. E é isso que Deus quer que entre no meu, no seu coração nessa noite. A gente precisa aprender a ter a atitude correta. A história dessa mulher tem muito para ensinar para nós. E ela vai fechar dizendo o seguinte, quando nós temos esses passos que a gente falou aqui, do ir atrás de Jesus, do rasgar o coração, do aprender a lidar com os obstáculos, do não desistir de jeito nenhum e de, no final, aprender a adorar a Deus. Gente, como a gente precisa aprender a adorar a Deus. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de adorar a Deus quando a porta abre. É ou não é? Quando o milagre acontece, nossa, a gente está lá e canta louvor e sai para a rua com o som do carnaval à altura. Aleluia, Deus é muito bom, Deus é poderoso. E quando Deus fala não? E quando Deus não fala nada? Porque quando ele ainda fala, não, pode doer, mas você ainda fica mais conformado. Você fala assim, né? Amém, sua vontade é boa, perfeita e agradável. E quando ele não fala nada? Senhor, isso aqui, Deus está silêncio absoluto. Pastora, o que eu faço? Vai adorar a Deus. Vai esvaziar o coração na presença de Deus. Vai reconhecer que Ele pode. Pastora, mas ele está em silêncio, eu vou reconhecer que ele pode fazer o quê? Reconheça que ele pode te mudar. Gente, eu vou encerrar aqui a ministração dessa noite para a gente poder orar.
eu tenho falado isso para as pessoas que eu tenho conversado nesses últimos dias. Deus, Ele tem me ensinado uma coisa que eu vou martelar na cabeça das mulheres, na rede de mulheres. Deus, Ele tem me falado uma coisa. A sua felicidade não está nas coisas externas. Isso é uma coisa que Deus tem martelado na minha cabeça. Deus tem falado para mim assim, minha filha, o problema do ser humano é que o ser humano condiciona a felicidade dele ao tratamento do marido, ao tratamento que o filho dá para a mãe, ao tratamento que o marido dá para a esposa, à porta de trabalho ou ao aumento de salário que o marido teve no serviço, ou a condição de ter ou não ter. O Senhor falou para mim assim, é por isso. Ele falou, observa. E é verdade, gente. A nossa alegria, ela consegue ir embora pelo raio por causa de um olhar. E o Senhor falou para mim assim, está errado. Por que um olhar te incomoda? Por que um tom de voz te incomoda? Eu falei, ai Deus, porque a gente é ser humano. O Senhor falou, ia. Eu falei, Senhor, mas é porque às vezes a gente pessoas próximas. E o Senhor falou, você não tinha que pôr na balança? Os pós e os contras? Os contras pesam mais do que os pós dessa pessoa? Calei-me diante do Senhor. Mas é uma verdade. A gente precisa abrir o nosso coração para Deus e entender uma coisa de Deus. Eu posso até não ter as coisas mudadas em volta. Deus não está preocupado com o derredor. Você já reparou que a gente vai orar, a gente foca no que está acontecendo. E a gente condiciona a resposta da nossa oração ao que está acontecendo. Então, se eu estou orando assim, Deus, faz isso na minha casa, eu estou condicionado a olhar se está acontecendo. Deixa eu olhar se está acontecendo alguma coisa na minha casa. Aí eu olho para a minha casa e não está acontecendo nada na minha casa. Aí eu penso que, ai, Deus não está fazendo. E é uma coisa que Deus tem falado comigo, para de olhar para a sua casa. Para de olhar para o seu filho, para de olhar para o seu marido, para de olhar para a sua esposa, para de olhar para o seu trabalho, para de condicionar o poder e o trabalhar de Deus ao que você vê. Antes de mudar as coisas ao seu redor, Deus quer mudar você, porque senão não vai adiantar Ele mudar as coisas ao meu redor, se aqui dentro não está mudado. Você sabe o que Deus quer levar a gente num nível? Mulherada, é algo que Ele tem, isso Ele tem ministrado já faz um tempo no meu coração. Ele quer levar a gente a um nível de que o olhar das pessoas não faz diferença para a gente. O tom de voz não faz diferença. Você vai olhar, deve estar num dia ruim. E você vai continuar normal, de boas. Não vai te entristecer, não vai te magoar. Por quê? Ai, porque a pessoa mudou? Não, porque você mudou. Porque o seu interior foi curado. Porque o seu interior foi sarado. Gente, essa mulher, Ciro Fenícia ou Cananeia, ela não conhecia o plano de Deus. Ela era mais curada do que muitos de nós. Imagina Jesus olhando para você e falando assim, sai daqui, cachorrinho. Jesus me chamou de vira-lata caramelo. Ela olhou e falou assim, eu vou dobrar o meu joelho aqui e vou dizer uma coisa para o senhor. Eu posso até ser um cachorrinho, mas os cachorrinhos comem do que cai. Olha a cura, olha o nível de cura dessa mulher. Eu quero isso para mim. Eu quero ser uma pessoa que olha para Deus, não para situações. Porque as situações, elas vêm e vão. Sim ou não? Os problemas vêm e vão. Mas aquilo que Deus consegue promover dentro de mim e de você, não passa. Se foi Ele que estabeleceu, não passa. O que Ele faz é permanente. Eu quero que você feche seus olhos. Coloque seu coração na presença do Senhor. E decida nessa noite ser como essa mulher. Decida olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu quero ser como essa mulher, Pai. Essa mulher chegou no Senhor e mesmo diante de uma negativa, ela não desistiu. Mesmo diante de uma negativa, ela não desistiu. Ela continuou crendo no Senhor. E olha que ela não te conhecia, e eu te conheço, Jesus. E como eu sou uma pessoa que te conhece, eu preciso ir além do que eu tenho ido, eu preciso caminhar além do que eu tenho caminhado. E aí você vai abrir o seu coração. Você tem desistido facilmente das coisas por conta dos obstáculos? Vamos começar, né, do início aí, com seus olhos fechados.
Você vai olhar para o Senhor agora nessa noite e você vai responder para Deus. Quando as situações acontecem, quando um problema bate na sua porta, você vai atrás do quê? De quem primeiro? Você tenta todas as oportunidades, todas as alternativas primeiro? Você vai olhar para Deus nessa noite. E se você tem tido essa postura, você vai falar, Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu falo, eu reclamo, eu corro atrás de tantas coisas ao invés de correr para a tua presença. E eu não quero mais ser assim, eu não quero mais agir assim, eu preciso olhar para o Senhor. Eu preciso aprender com essa mulher a confiar no Senhor. Eu preciso aprender com essa mulher, Pai, a buscar a solução no Senhor. A Bíblia não diz qual é a distância que ela percorreu, mas a Bíblia diz que ela saiu da casa dela, deixou a filha dela lá. Ou seja, ela não se importou em confiar a filha dela num estado complicadíssimo. Ela deixou a menina lá e falou assim, eu vou atrás de quem pode. Eu ouvi falar que ele pode mudar a vida dela e eu estou atrás dele. Eu quero que você abra o seu coração para o Senhor nessa noite. E seja qual for a situação que você está passando, eu quero que você olhe para Jesus nessa noite e diga, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Quem sabe você está aqui nessa noite igual essa mulher cananeia. Não conhece quase nada de Deus. Ou então no meio da pregação você percebeu que você conhece muito pouco. Fala, Jesus, eu achei que eu conhecesse mais. Mas você vai abrir o seu coração e vai dizer, Senhor, eu posso não te conhecer muito ainda. Eu posso não conhecer nada a teu respeito. Mas eu saí da minha casa e eu cheguei aqui nessa noite com esse problema. E ao invés, ó Pai, de sair contando para as pessoas, reclamando, falando, murmurando, eu tomo uma decisão agora de falar para o Senhor a minha realidade. Eu tomo uma decisão de rasgar o meu coração e te contar o que está acontecendo comigo. Eu vim ao teu encontro nessa noite e eu não posso sair daqui da mesma maneira que eu entrei, Jesus. Então eu quero interceder ao Senhor agora e você vai fazer a sua intercessão agora. É uma situação com você, é uma situação com uma outra pessoa. Você vai abrir o seu coração agora e você vai dizer para Deus qual é a sua realidade. Você vai dizer para Deus o que está incomodando, o que está entristecendo, o que está angustiando o seu coração. À medida com que você vai entregando essas situações diante do trono do Senhor, você vai pedir a Ele, Senhor, me ensina a lidar com os obstáculos. Me ensina a lidar com o teu silêncio. Quem sabe o que te angustia hoje, nessa noite, é o silêncio de Deus. Talvez você está aí sentado falando, pastora, mas eu já pedi para Deus tantas vezes resposta e Ele não fala nada. Eu sei que Deus não trabalha com tempo, mas eu sou ser humano, pastora, e eu estou preso no tempo humano, e eu estou vendo os anos passar, e a promessa não cumprir, eu estou vendo os anos passar, e nada acontecer, e Deus não fala nada, e eu humanamente não estou vendo nada. E esses obstáculos, muitas vezes, o obstáculo do silêncio, o obstáculo dos problemas, das situações, muitas vezes me levam a ser tentada a desistir. Quem sabe você até desistiu. Mas o Senhor olha para você nessa noite e diz, reafirma, volta, reafirma os seus passos, reveja as suas decisões. Aprenda a lidar com os obstáculos, aprenda a lidar com as diferenças para que você possa crescer. Aprenda a consertar as coisas, aprenda a recomeçar. Abra o seu coração e aprenda a recomeçar. Aprenda a começar do zero, aprenda a pedir perdão, aprenda a perdoar. Aprenda a deixar para lá no altar de Deus e deixar Ele queimar tudo isso e virar pó e começar uma nova história, uma nova vida. Olha para o Senhor nessa noite e fala, Deus, me ajuda, Espírito Santo, a enfrentar os obstáculos, porque são muitos. E às vezes eu acho que eles são maiores do que eu. Mas eles não são maiores que o Senhor. Por isso eu derramo o meu coração na tua presença nessa noite. E eu te peço em nome de Jesus. Eu abro o meu coração e eu clamo ao Senhor nessa noite. O Senhor pode. O Senhor pode mudar a minha história. O Senhor pode mudar essa situação. E eu quero terminar essa oração reconhecendo isso. E agora é a adoração. E aí você vai dizer para o Senhor, Deus, mesmo que as coisas não estejam da maneira como eu gostaria, mesmo que as situações não sejam exatamente o que eu gostaria que fossem, mesmo que os meus olhos ainda estão muito presos nas coisas externas da minha vida, na periferia, né, da minha vida, eu quero te adorar independentemente do que está acontecendo. Eu quero fazer um propósito com o Senhor, que com dor ou sem dor eu vou te servir.
Com problema ou sem problema, eu vou te servir. Gemendo ou não, eu vou te servir. Com doença ou sem doença, com resposta aparente ou não, eu não abro mão da tua presença, porque eu não quero te buscar só pelo que o Senhor pode fazer. É interessante porque essa mulher, ela chega com um pedido, mas ela sai de lá uma adoradora. Ela vai até Jesus por causa da necessidade que ela estava tendo naquele momento, mas ela sai de lá uma adoradora. Decida nessa noite: Senhor, eu cheguei aqui cheia de situações, de problemas, mas eu quero sair daqui aprendendo a ser um adorador, porque eu quero te louvar, eu quero te adorar, independentemente do que eu venha passar, do que eu venha enfrentar, do que eu venha ouvir, independentemente de qualquer coisa. Pai, eu quero colocar os meus olhos no Senhor, eu quero colocar a minha esperança, a minha confiança no Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, implanta essa palavra nos nossos corações e muda, Senhor, a nossa maneira de enxergar a nossa vida. Muda, Senhor, a nossa maneira de encarar os problemas, os obstáculos, e nos leva, Espírito Santo, a vencermos e a rompermos no poder e na autoridade que há no Senhor Jesus. É o que nós oramos nessa noite, ó Pai. Nos leva a romper, nos dê essa graça, nos sustenta, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você se coloque de pé. O primeiro texto que eu li foi Hebreus, para a nossa introdução. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai falar que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador, ou presenteador, ou doador daqueles que buscam a Deus. Muitas vezes nós não entendemos que tudo aquilo que nós plantamos na presença do Senhor exige de nós fé. Não basta apenas termos uma decisão de sermos dizimistas e ofertantes fiéis. Eu preciso ser, e eu preciso ser com fé. Eu preciso crer que cada semente que eu coloco de oferta aqui vai nascer. Mesmo que às vezes demore. Uma coisa que eu estava até comentando no culto de segunda-feira, de oração. A gente muitas vezes não entende que nenhuma plantação nasce do dia para o outro. Nasce? Não. Nada nasce do dia para o outro. Tudo que você planta, seja plantação mesmo, sei lá, mandioca, isso que é a muda, né? A muda de mandioca, você vai plantar um feijãozinho lá, o grão para dar o pé de feijão, você vai plantar uma muda de manga, qualquer coisa que você vai plantar, você vai perceber que cada tipo de plantação vai ter um tempo determinado para crescer, para você conseguir colher fruto daquilo. Nada nasce da noite para o dia, de um dia para o outro. Nada, nada. E na nossa vida também. Muitas vezes nós plantamos, a Ronilda falou na quarta-feira sobre oferta voluntária, sobre plantação. Muitas vezes nós plantamos uma postura diferente e nós já queremos que o fruto dessa postura diferente já nasça 3 dias depois, 1 mês depois. Pastor, eu fiz um propósito no meu coração que eu vou plantar o domínio próprio dentro da minha casa. Agora eu vou ser uma pessoa mais controlada e equilibrada. E a gente acha que daqui 1 mês vai estar todo mundo da casa controlado e equilibrado também. E aí, Deus, eu estou plantando domínio próprio faz 1 mês, Pai, e o povo da minha casa. Irmão, cada semente tem um tempo para dar fruto. Então, não desista de plantar. Continua plantando, continua regando, continua cuidando, vai nascer. Se você para de plantar. Por isso que Paulo fala, aquele que planta muito, colhe muito. Ele não estava falando necessariamente de valor, de quantidade. Ele estava falando de permanência, de frequência. Concorda? Se eu planto só uma vez no ano, eu vou colher proporcional. Se eu planto de vez em quando, eu vou colher proporcional. Se eu tenho uma frequência, e algumas coisas a gente precisa entender sobre plantação. A primeira é que cada semente vai ter um tempo determinado para frutificar e eu colher o fruto. A segunda é que toda plantação precisa ser regada. Então não basta apenas eu plantar. E aí entra Hebreus. Eu preciso regar. E como é que você rega a plantação? Orando. Não adianta eu entregar uma oferta pedindo algo para Deus. Eu peço só aquilo gasofilácio. Eu preciso regar aqui diante do trono de Deus. Você colheu? Não, pastor. Então até você colher, você ora. A sua oração é o que rega. Mas quem dá o crescimento é Deus.
é Deus. E terceiro, eu preciso ter frequência no que eu planto. Muitas vezes nós não colhemos nada em Deus, ou colhemos muito pouco, porque nós não somos constantes na nossa plantação. Porque nós não vemos o resultado daquilo que plantamos. Eu dei o exemplo de uma mudança de vida, isso é plantação. Deus, eu vou plantar uma vida com um testemunho melhor, isso é plantação. E aí a gente não vê a colheita rápida disso, e a gente faz o quê? Desiste. E eu vou te falar uma coisa, testemunho é um negócio tão interessante, porque você planta sem ver. Você sabia que tem coisa na nossa vida que a gente planta sem ver? Planta ou não planta? Vou te dar um exemplo. Meu marido comeu abacate, mamão lá em casa. E aí eu não sei, né? Se não tinha uma sacola de lixo perto, não sei. Ele jogou lá no quintal. E aí, beleza, jogou lá. Irmãos, de repente nasceu um pé de mamão. Lindo, tá uma gracinha o pé de mamão. Eu falei assim, mas de onde você esse pé de mamão? Ele, é porque o dia que eu tava comendo mamão, eu joguei o mamão aí no quintal, deve ter sido isso. Ele nem viu que ele plantou. E por que eu estou te dando esse exemplo? Porque muitas vezes nós não reparamos, mas nós plantamos até sem ver. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida transformada. Eu recebi mensagens do meu aniversário, eu quero agradecer, porque eu tive 4 festas de aniversário. Eu não aguento mais tanto carboidrato. Mas muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Senti falta de quem não pôde estar conosco. Eu recebi mensagem de pessoas que eu não tinha contato há anos. E sabe o que eu achei mais engraçado? O comentário delas. Nossa, porque eu postei as fotos. E aí eu recebi mensagem assim, nossa, você merece isso, porque você é uma bênção. Porque você lembra quando você fazia tal coisa, gente, eu nem lembrava. Nossa, você lembra quando a gente foi não sei na onde, fez não sei o quê? E eu nem lembrava. Então, ficou, gente, o testemunho é um negócio assim que você planta vendo ou não vendo, você está plantando. Porque para mim, quando eu fiz o que a pessoa falou, para mim era tão natural, não estava nada demais, mas para ela estava sendo plantada uma semente. Eu até lembrei de uma coisa que a Bíblia falou para a gente, que Deus trará algumas pessoas de volta. E eu falei assim, Deus, que coisa interessante. Porque o tempo pode passar, mas o testemunho que você plantou fica. Os ruins também, viu, gente? Os bons ficam, os ruins mais ainda. Na hora que você for pegar o seu envelope nessa noite, você vai olhar para a realidade da sua vida e você vai colocar o seu dízimo e a sua oferta. Você vai olhar para a sua vida e você vai falar, Deus, eu quero me aproximar do Senhor com uma semente nessa noite, crendo que o que eu estou plantando, o Senhor é poderoso para fazer crescer. Os irmãos vão passar recolhendo os envelopes e você vai fazer o seu pedido ao Senhor nessa noite, só que você vai fazer o seu pedido crendo. Fala, Senhor, eu não vou só apenas entregar a minha oferta nessa noite, não. Eu quero te fazer um pedido. E eu quero te fazer um pedido, Pai, porque eu creio no teu poder. Eu creio que o Senhor pode fazer isso crescer e dar muito fruto. Fruto que transforme a minha vida, fruto que transforme as pessoas ao meu redor, fruto que transforme a minha casa. É o que eu creio e é o que eu recebo na minha vida agora, em nome de Jesus. Eu quero ver o teu reino crescer. Eu quero ver, Pai, as tendas da tua casa serem aumentadas. Essa é uma promessa que nós temos já há muito tempo e que nós estamos começando a ver o cumprir dessas promessas. Eu creio que domingo a bispa estará de volta, né? Ela estará de volta conosco no domingo, com muitas notícias dessa viagem missionária que ela está fazendo agora, nesse mês. E você vai olhar para o Senhor nessa noite e vai falar, Deus, eu planto não só pela minha vida, mas eu planto, a Deus, pelos projetos que o Senhor tem na sua casa. Eu quero ser participante do teu reino. Eu quero ver a tua obra crescer e eu quero olhar para ela e dizer muito obrigada, porque o Senhor contou com a minha vida para isso. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Nós vamos consagrar. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor cada dízimo, cada oferta. Nós cremos que é o Senhor quem dá o crescimento. Nós cremos que é o Senhor, ó Pai, quem sustenta todas as coisas. Mas nós sabemos, ó Pai, que o ato de plantar é nosso. Por isso nós plantamos as nossas sementes nessa noite. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor multiplique sobre as nossas vidas. Que o Senhor multiplique sobre a tua casa. Que haja mesmo a tua interferência, a tua maior abastança sobre nós.
em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Pai, pelos pedidos de oração, nós colocamos a vida do Hamilton diante do Senhor, que toda essa tristeza, toda essa angústia, esse espírito de dor, de tristeza, de angústia que está no coração do Hamilton, solta a vida dele agora em nome de Jesus. Traz, ó Pai, a tua libertação sobre a vida dele. Também oramos, ó Pai, pela restauração física da Tárcia, libera a tua cura sobre ela, sobre a vida da Gabriele, libera a tua restauração e a tua cura sobre a Gabi. Também pela vida da Renata, ó Pai, que fez uma cirurgia, traz, ó Pai, a tua restauração sobre o físico da Renata, sobre o físico da Andresa, do Jonathan. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, sobre a saúde do Theo. Nós clamamos, crendo nessa noite, no teu poder de cura sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Nós te pedimos, leva-nos, ó Pai, em paz para as nossas casas. Nós tomamos posse, ó Pai, pela fé que nós temos em Ti, de um final de semana cheio da graça, da alegria, do poder, do sustento, da fortaleza do Senhor. Que a Tua mão esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.